tarde a todas, a todos, a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o Instituto de Estudos de Gêmeos aqui da UFSC, na pessoa da professora Janine Gomes e na pessoa também da professora Miriam Grossi, que foi me convidada, como integrante do Instituto recentemente associada também como professora pesquisadora aqui da UFSC, e agradecer também pela promoção desse curso de verão, que é bastante importante, principalmente como a Alexandra falou, nesse cenário político, social, cultural, histórico que nós estamos vivendo. Meu agradecimento também vai à UFSC. A gente sabe que as universidades, principalmente as universidades públicas, as universidades como um todo, aí, tem bastante a crescer e a melhorar no aspecto de pesquisa, principalmente no aspecto de extensão, mas no momento em que nós vivemos na estrutura atual da UFSC, é necessário um agradecimento pelo posicionamento institucional a favor dos direitos humanos, a favor também da liberdade de cátedra, e aí que nós, professoras da CAUS, somos bastante sensíveis, e também por permitir promover e fomentar esses espaços de debate como estão acontecendo aqui hoje, para que a gente possa questionar melhoramentos da nossa vida. Eu gostaria também de agradecer a todas vocês pela presença, principalmente na nossa fala acerca da temática jurídica. O direito geralmente ele não é muito atrativo, mas diante desse cenário atual, o jurídico vem muito à tona e é importante a gente compreender como é que é esse sistema, como é que são essas normas, como é que o direito se organiza e como é que o Estado se organiza também. Eu queria dizer também que a professora Débora tem uma satisfação, né, cumprir o papel de compartilhar essa mesa com a professora Débora. A gente teve contato no ano passado e para exatamente a gente se aliançar enquanto pesquisadoras que trabalham a temática feminista aqui na casa, especialmente no que se refere à análise do discurso. E eu gostaria também aqui de agradecer a presença de uma amiga, que é a professora Janine Satri, da Filosofia, que eu até comentei com ela e já deixo aqui a indicação de leitura do texto que ela foi veiculado agora no portal Catarinas, que eu o li no almoço, né, bebendo lágrimas, porque é muito forte. Ele fala exatamente sobre como nós, diante desse cenário, diante de tudo que se revela a nós, pelo nosso contexto e por várias formações que nós temos, como nós morremos a cada dia. Eu gostaria também de agradecer às intérpretes. A Carla entrou em contato comigo, intérpretes de Libras, para que pudesse passar o material e para que a minha fala ela fosse realmente inclusiva. Então, eu agradeço a isso. A minha fala, ela vai partir, ela se estrutura, na verdade, em 4 partes. A primeira parte eu vou apresentar para vocês o que a gente faz no nosso núcleo de pesquisa. O nosso núcleo de pesquisa ele se chama Lilith. Aqui eu não vou me aprofundar o que se refere, mas essa, tanto quanto outras palavras, serão interessantes para que vocês questionem a configuração de sentidos que nós temos da nossa sociedade. Então, nosso núcleo de pesquisa em Direito e Feminismos se chama Lilith. A nossa pesquisa no direito começou em 2016, como foi falado pelo Alexandre, no projeto de pesquisa e extensão chamado Direito das Mulheres. E aí eu digo para vocês, e né, a gente sempre faz a minha culpa, que a gente se pautou muito por um feminismo liberal, pensando que vale a pena a gente pensar em número de mulheres, em quantidade de mulheres. Mas estudando o feminismo liberal, estudando as normas, estudando o direito e o que se refere às mulheres, a gente viu que os feminismos vão levar a gente por uma configuração muito mais material do que o próprio direito nos propõe. Então aí a gente encontrou interseccionalidades, a gente foi encontrando feminismos negros, a gente foi encontrando uma infindável conjugação de feminismos que hoje nos constituem. Em 2016 também a gente conseguiu a produção de um livro chamado Direito das Mulheres. E a partir dessa proposta de aperfeiçoamento, ou melhor, de desvendamento dos nossos olhos, da nossa cegueira, a gente conseguiu aí a produção de um livro chamado Direito e Feminismos, que foi trazido no ano passado, que foi publicado no ano passado.
A partir dessas pesquisas originadas em 2016, a gente também formou uma disciplina optativa no curso de Direito que se chama Direito e Feminismos, e agora a gente tem também uma disciplina na pós-graduação, a nível de mestrado, que também se chama Direito e Feminismos. Na graduação, a proposta é a gente falar questões mais basilares e conceituais, trazendo pessoas, trazendo mulheres que têm o seu local de fala. A gente teve, por exemplo, no semestre passado, a Keretiu falando para nós, a gente teve a Yasmin, que é uma monitora aqui falando conosco também acerca de feminismos negros. Ela fez uma abordagem também sobre feminismo marxista, uma perspectiva crítica, que é da pesquisa dela. E a gente teve também pessoas que falaram, mulheres que falaram sobre feminismos lésbicos, e toda essa gama de feminismos que a gente foi aprendendo ao longo da nossa pesquisa. E por que aprendendo ao longo da nossa pesquisa? Porque quando a gente está no direito, a gente tem um discurso muito universal e muito pretensamente neutro, né? A gente acaba não olhando para nós mesmos e vendo os nossos saberes localizados. Então isso é um grande perigo no direito. Mas a gente vem avançando aí nessa perspectiva de entender qual é o discurso jurídico e confrontá-lo com materialidades e confrontá-lo com os efeitos que ele causa na realidade. Então, o que a gente tem de pesquisa hoje, depois desses 2 anos aí de desenvolvimento? No PIPIC, a gente tem 2 bolsistas que trabalham a investigação de como o direito ele é colonizador, como ele é racista, como ele é discriminatório, como ele é misógino, no nosso currículo de formação profissional do curso de Direito aqui da UFSC. Então, a gente analisa aí o currículo oficial do curso de Direito, a gente analisa o plano de ensino e a gente analisa também as formas de relações, as relações sociais legitimadas dentro de sala de aula. Então, a gente está aí no segundo momento dessa pesquisa para a gente trabalhar essa ocorrência de discriminação em sala de aula no curso de Direito da UFSC. No mestrado acadêmico, a gente tem algumas pesquisas que vocês já ouviram falar aqui já ontem. A gente tem um viés, uma proposta de não trabalhar só questões teóricas, mas também analisar a prática com isso. E aí eu tenho uma orientanda que vai ingressar, que ingressou agora no mestrado, que vai trabalhar especificamente o assédio dentro das universidades. E também a gente tem a Betina, que eu acho que a Betina está por aqui, que veio com a proposta de trabalhar a ética do cuidado, mas em contato com a comunidade do Morro dos Cavalos, ela já está com uma proposta de trabalhar o feminismo comunitário. Então, a gente vem avançando aí nesse sentido. No mestrado profissional, eu também faço a minha atuação, e aí a gente tem pesquisa acerca da Lei Maria da Penha, da eficácia da Lei Maria da Penha, ou necessariamente da estruturação da Lei Maria da Penha. E se realmente, para se verificar se essas instituições da Lei Maria da Penha, elas foram realmente implantadas na realidade. Porque não adianta a gente falar em eficácia da lei se a gente não tem uma estrutura material, a gente não tem recursos humanos que trabalhem acerca disso. E algumas pesquisas que já foram encaminhadas, a gente tem essa abordagem de trabalhar feminismos e contracultura. A gente tem a Amanda Muniz aqui, doutora em Direito pela Casa, que é professora de federal também, e ela trabalhou ela fez um artigo conosco referente às Riot Girls. Eu trabalho um pouco, não tenho como aprofundar isso ainda, que se refere por conta de outras demandas, mas eu trabalho também no viés de trabalhar o rap como uma fonte de pesquisa, uma fonte narrativa da comunidade. Direitos reprodutivos, a Amanda também trouxe essa perspectiva, e a gente também tem alguns estudos sobre masculinidades. Eu não sei se vocês ouviram falar, no ano passado teve o edital da polícia, em que um dos critérios exigidos era a masculinidade. Então, duas alunas nossas do Direito e Feminismo da graduação fez uma pesquisa trabalhando, aliançando essa questão, essa exigência do edital com os estudos de masculinidade. Afinal de contas, quando a gente vai falar de gênero, a gente não fala só de mulher, a gente fala de homem, a gente fala de gênero e toda uma gama, uma pluralidade que possa existir com relação a isso. É importante colocar também que a gente não se pauta só pelo gênero, como eu mencionei. A gente tem um viés de trabalhar a raça, a gente tem viés de trabalhar a classe, o capacitismo, o ecaísmo, dissidência de gênero, orientação sexual e assim por diante. Porque se você analisa feminismo só sobre a vertente de gêneros,
você vai estar analisando a realidade de uma forma coxa. Você não vai estar analisando a realidade como você se pretende, de uma forma ampla. Deixa eu perguntar aqui, quem é do direito? Geralmente, quem não é do direito tem um ranço em relação ao direito. Mas existem pessoas do direito que são legais. Tá? Exatamente porque questionam o direito. Então, muitas vezes, me procuram para falar sobre leis ou artigos, ou a Constituição em si, para eu falar o que é o direito. Mas eu vou trazer o direito e vou questionar, né? Então é uma responsabilidade minha, como pesquisadora de direito e feminismos, não trazer o direito de uma forma endeusada, como muitas vezes ele é feito, tá? O direito, ele tem uma vertente muito boa, ele traz uma proposta de segurança, aliás, esse é o discurso dele na sociedade, assim como estava, trazer uma proposta de segurança, trazer uma proposta de justiça, uma proposta de equidade. E muitas pessoas podem falar do direito sob essa perspectiva, mas não sou eu. Tá? O meu viés é trabalhar o direito no que ele pode ser melhorado. E daí a gente bate um pouco nessa estrutura normativa que a gente tem. Então, a gente observa o direito como, né? E como que a gente faz essa aliança entre direito e feminismos. A gente tem que primeiro entender qual é a nossa base epistemológica. A nossa base epistemológica, geralmente, ela é lançada num discurso universal de nível de uma filosofia moderna. Tá? Quando a gente começa a se contextualizar e a se enxergar e ver narrativas diversas, a gente começa a entender os saberes localizados, a gente começa a entender que as nossas crenças advêm de nossos sistemas de referências, advém da nossa configuração, da nossa constituição enquanto sujeito. E a gente começa a parar de julgar o outro a partir de uma matriz única. Então, o nosso viés epistemológico é de uma matriz que a gente pode aí colocar como contemporânea ou pós-moderna, que vai trazer essa epistemologia feminista. Como o direito, a gente olha o direito no seu discurso, o que é bastante interessante, a gente precisa entender o que o direito fala, mas a gente olha também o que o direito produz. Tá? O que ele afeta na materialidade as pessoas, os corpos. E daí, a gente olha também os feminismos, como eu mencionei para vocês, não somente no viés de gênero, mas a partir desses marcadores que vão fazer esse recorte, que vão nos constituir e seus critérios de inteligibilidade com os quais a gente vai se relacionar e com os quais a gente vai se identificar no meio social. Aí eu só queria colocar uma fotinho. Essa foto, é bom a gente colocar os rostos, a Butler fala que é importante a gente colocar os rostos das pessoas que trabalham conosco, que não estão todas. Esse aqui foi um evento que nós fizemos no ano passado, que se chamou Corpos em Aliança, bem uma proposta de Butler mesmo, em que numa fragilidade a gente encontra a nossa potência. A professora Janine chegou posteriormente, né, nesse evento. E aqui a gente vê não só pesquisadoras do núcleo, que sejam pesquisadoras de pós-graduação, mas a gente vê também professoras. A gente tem aqui a professora Aline, que é da História. A gente tem a professora Karine, que é do RI, aqui da UFSC. A gente também tem a professora Tatiane, que é da Química. A professora Janine veio posteriormente a esse evento. Para quê? Para que a gente entenda que, apesar do nosso conhecimento científico e nossa atuação ser em locais diversos, a gente se une a partir do que a gente está vivendo, né? Especialmente enquanto mulher, em que a gente mora todo dia. Né? Então, pessoal, a partir dessa primeira parte introdutória, para vocês entenderem um pouco como a gente pesquisa, é importante mencionar para vocês sobre o nome dessa mesa. Né? Ela trabalha dois tópicos que são bastante relevantes: judicialização e feminismos. No meu doutorado em Direito, eu estudei teoria dos sistemas e eu consigo ver as coisas muito em sistemas. Então, eu trouxe aqui só um exemplo para vocês de como a gente faz um desenho, né, a partir dessa perspectiva. E o direito, ele se pretende ou ele opera dentro de um sistema próprio. Contudo, o direito ele vai se formar a partir de códigos de outros sistemas, da filosofia, da política, da história e assim por diante.
O que é importante a gente entender aqui é, quando a gente fala de judicialização, a gente fala de um termo ou de um acontecimento que ocorre dentro do sistema jurídico, dentro da proposta do que o sistema jurídico vai operar. Quando a gente fala em feminismos, a gente está fora, a gente está mais no viés político. Então, como é que a gente vai fazer esse enlace? Então, a minha proposta aqui é ter essa fala do direito para vocês, do que o direito pode ser configurado aqui nessa oferta de fala para vocês, depois acerca da judicialização, para que vocês entendam o que isso significa, e posteriormente no que se refere a feminismos, tá? E como a gente pode trabalhar, e na verdade não é nem trazer uma resposta para vocês, o que eu pretendo, é trazer perguntas e reflexões, é mais um convite para a gente questionar no que a gente está acreditando. É importante a gente ver, pessoal, o direito como um discurso, tá? E aí é um script. O direito ele vai ser uma promessa de estabilização de expectativas, uma promessa de estabilização de segurança jurídica, de justiça. São aquelas promessas, aquelas expectativas do crush, sabe? Que você vai continuar naquele relacionamento porque você tem expectativa de que aquilo vai acontecer. Só que quando você verifica aquilo na materialidade, você vê que aquilo realmente não acontece. E aí, é aí que a gente olha para o direito, tá? O direito ele se pauta por um discurso moderno, um discurso que se pretende universal, tá? E aí que a gente acaba quebrando a cara com o direito. Primeiro, porque ele tem essa proposta de discurso universal, de que todos somos iguais, isso é muito importante, mas é importante a gente analisar essa igualdade a partir de uma estrutura sociocultural que a gente vive, sociocultural e histórica. Quando a gente não vê isso, a gente acaba invisibilizando existências, invisibilizando e produzindo também violências. E um outro viés do direito que é bastante prejudicial, que eu coloquei ali no segundo ponto, é como os operadores do direito acreditam ou operam o próprio direito. Primeiro, eles operam justificando o direito a partir de um viés de justiça, como eu já comentei com vocês, e num viés de respaldo ao anseio social. Para quem não é, provavelmente quem é do direito vai saber disso, mas é importante que a gente repita. O Poder Judiciário, o direito, ou o Poder Judiciário, os operadores do direito, não se servem para placar anseios sociais. Eles se servem para interpretar a lei, que é algo que já existe, então precisa ter uma lei para eles interpretarem, eles não vão criar a lei. E eles também servem para proteger a minoria da maioria. Tá? Então, o Poder Judiciário não se pauta por um princípio majoritário, mas sim por um princípio chamado contra-majoritário. E aí a gente entra na judicialização. Quando a gente vai pretender que o Poder Judiciário ele proteja os direitos das minorias, aí a gente entra numa outra expectativa do Kirsch. Porque a gente acha que o Poder Judiciário vai salvar a gente. E não vai. Tá? O que acontece? Os direitos das minorias, ou os direitos que importam coletivamente, eles vão adentrar no Poder Judiciário com essa nossa expectativa de que ele solucione esses nossos problemas. E aí, vamos olhar para a gente. Problemas que a gente não consegue discutir coletivamente. Problemas que a gente... Questões. Não vou colocar como problema. Questões. Desafios que a gente não consegue conversar entre nós. Tá? E isso é importante colocar. Porque é uma autonomia, uma responsabilidade, uma liberdade que nós temos enquanto sociedade civil que a gente delega para o Poder Judiciário. E aí eu trago uma ideia que é do professor dos Estados Unidos, que é o Herschel, que ele vai trabalhar a ideia de política, de judicialização da política, mas de construção dessa juristocracia. Nós entregamos o nosso poder decisório sobre questões políticas ao Poder Judiciário, e isso representa a judicialização da política. A partir disso, o Poder Judiciário se legitima para decidir sobre essas questões coletivas. E isso é muito perigoso. Tá? Isso é o que a gente vem acontecendo até hoje. Tá? É importante casamento homoafetivo? É óbvio que é. É importante a gente falar sobre reconhecimento da identidade de gênero? É importante a gente falar sobre todas as questões? É importante a gente falar sobre criminalização da homofobia? É. A questão é, isso está sendo decidido por uma corte que é política jurídica.
e que essa decisão ela não vai vincular, ou seja, ela não vai obrigar o Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo quiser mudar essa norma, esse entendimento, essa interpretação, ele vai mudar. Tá? Então isso é bastante perigoso. Um exemplo para vocês, no final do ano passado, houve uma movimentação para a ocorrência de casamentos homoafetivos. Por quê? Porque se entendia que essa interpretação ia mudar, tá? Por conta do novo governo. E daí é esse o perigo dessa judicialização que eu trago para vocês. E daí como o feminismo ele vai trazer para nós um questionamento? Ele vai trazer esse questionamento de que a gente precisa entender que o Estado é um poder, é uma autoridade, tá? É um discurso de poder. A gente fala na graduação que o Estado tem um monopólio da violência, tá? É um discurso, é uma decisão que vem de cima para baixo. Os feminismos não têm essa proposta. Eles têm essa proposta de oitiva das narrativas, de saberes localizados, de homogeneidade. E aí vem o nosso desafio de como coligar feminismos com essa judicialização. Especialmente dentro de um sistema, a partir do direito, que é um direito que vai tratar somente da leitura que a gente tem do ordenamento jurídico. A gente tem ali uma cis-heteronormatividade muito forte. Tá? A gente tem ali também invisibilizações no que se refere a racismo, a violências a corpos negros, a corpos trans, só para vocês terem noção, para a gente trazer isso à tona. O reconhecimento da identidade de gênero adveio exatamente porque é algo marginal do direito, porque não é o discurso mainstream do direito, não é o discurso hegemônico. Então, a partir daí, a gente consegue entender que o direito ele tem esse cunho discriminatório, ele não é universal. E ele se trata, ele se reveste também para mulheres que sejam colonizadas. Por quê? Porque ele não reconhece as identidades que a gente pode colocar das mulheres indígenas. Então, por exemplo, até o Código de 1916, os povos originários eram reconhecidos como semi-incapazes ou parcialmente incapazes, assim como as mulheres. Isso aí só veio mudar em 2002. As mulheres eram reconhecidamente incapazes. Então é importante a gente pensar em como o direito provocou violências, legitimou violências e como ele ainda continua legitimando isso. E questionar, e daí como o direito produz, ou o Poder Judiciário produz essas vulnerabilidades, produz esses corpos vulneráveis, é importante a gente questionar a partir dessa vulnerabilidade que a gente tem aqui, em todas nós, para que serve esse sistema? Esse é o questionamento que eu trago para vocês. Para que vai servir essa judicialização? Para que vai servir? Para que está servindo esse Estado? Obrigada, pessoal.